Rádio Bandeirantes. Boa noite pra você que é doido, obcecado, roxo, maníaco, pirado, maluco, alucinado, tarado, fissurado, aloprado, louco, varrido, doente, verminoso por futebol. Verminoso. Estamos começando o nosso programa Você sabe o que é verminoso? Lógico. Mas daqui a pouco. Nós vamos fazer um mistério. Um mistério pra segurar a audiência. Então estamos começando o nosso programa com meia hora de entrevistas, mistério, músicas, filmes, hinos, livros, curiosidades do futebol, do passado e do presente. Futebol do Brasil inteiro. Futebol é com a Bandeirantes. E no mês de dezembro, o Fanáticos pro Futebol homenageia um amigo, né, que faria aniversário no dia 5 de dezembro, que é o Luiz Fernando Bindi. Nós sempre no mês de dezembro fazemos uma homenagem ao Bindi. E justamente a segunda-feira mais próxima do dia 5 foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Nós fizemos um programa em homenagem ao Flamengo, então deixamos para prestar essa homenagem ao Bindi hoje, dia 14, porque era segunda-feira o dia que o Bindi fazia sua participação no nosso programa. E nós, todo ano, né, ao longo do ano, ficamos homenageando, procurando pesquisadores de futebol e sempre lembrando o Luiz Fernando Bindi. E hoje não vamos fazer diferente, né? Hoje nós vamos entrevistar um jornalista cearense que fez um trabalho de pesquisa muito bacana em 2008, que o Bindi com certeza adoraria, né? Porque pega aqueles anônimos do futebol, né? Usando até o nome do quadro do Mauro Betting aqui, mas pega esses torcedores, essa paixão, né, que só o brasileiro tem. E o editor de esportes do jornal O Povo, o Rafael Luiz, um cara muito jovem, né? O Rafael tem 26 anos, já é editor de esportes do Povo de Fortaleza, fez essa série de reportagens verminosos por bola, né? Que foi a brincadeira que nós fizemos aqui. Acabou o mistério, então. Acabou o mistério. Foi muito cedo, né? Devíamos ter deixado mais para o final do programa, mas não daria. A gente não daria. Sabe fazer essas coisas, Marcelo. Então agora, para homenagear o Luiz Fernando Bindi, homenagear todos os pesquisadores de futebol, homenagear todos os apaixonados por futebol, nós vamos conversar com o Rafael Luiz. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcelo. Rafael, na abertura do nosso programa, né, a gente fala aqui de que as pessoas são doidas, obcecadas, roxas, maníacas, piradas, malucas, alucinadas, taradas, fissuradas, alopradas, loucas varridas, doentes, fanáticas por futebol, mas verminosos a gente não conhece. Verminoso é como vocês chamam esse tipo de pessoa aí no Ceará? Aqui no Ceará a gente utiliza esse termo, é um termo bem característico mesmo da gente. E é normalmente aplicado a quem gosta muito de futebol, automobilismo ou então videogame. A gente costuma dizer que quem vai jogar bola vai matar o verme, né? O verminoso, né? Uhum. Bom. E aí você fez uma série de reportagens pro jornal O Povo com esses verminosos por bola. A ideia era juntar um time, né, de 11 verminosos, 11 malucos por futebol, não só por clubes, né, mas por futebol em si mesmo. O peladeiro, por exemplo. E aí essas matérias, essas reportagens foram publicadas sempre aos domingos, né, entre março e maio de 2008. Agora você podia contar alguns exemplos de pessoas que você encontrou aí? Olha, teve alguns bem engraçados, que assim, eu me surpreendia de quanto malucos eles eram. Eu sou meio verminoso, meio doente por futebol, mas eu fiquei impressionado com o nível deles, sabe? O primeiro, por exemplo, é um senhor chamado Carloto Barbosa, que ele, desde 2000, só veste camisa do Ceará. Desde quando o Ceará perdeu o título para o Fortaleza, ele passou a vestir para dizer que era torcedor e aí virou refém dessa loucura, sabe? A casa dele parece um museu de tanta coisa que tem do Ceará, com exceção de um detalhe. Numa privada, ele colocou o escudo do Fortaleza. Pô, tem até um bom humor aí nessa paixão que virou doença do seu Carloto, né? Agora, isso aí envolve só torcedor ou tem outros personagens também que fazem maluquices aí por futebol? Tem outros personagens que não tem uma relação direta com o clube. Por exemplo, a gente foi atrás de uma história que muita gente aqui no Ceará conhecia, mas que não tinha detalhes, que foi a história do Narcélio Holanda, que é conhecido como Goteira. Desde os anos 80, ele é famoso por ser papagaio de pirata nos programas esportivos da televisão cearense.
ele sempre aparece atrás do entrevistado. Ele trabalha para rádios, né, carregando fio. Aí ele aproveita o momento que está no gramado para poder ficar de trás de um técnico, de um jogador, para poder aparecer em reportagem, né? Então eu fui atrás de contar a história de quem é esse cara, que na realidade ele é um taxista e que um dia apareceu numa reportagem, as pessoas na rua dele comentaram, e aí ele passou a fazer isso de propósito, né? Uhum. Inclusive a matéria é aberta com uma foto que eu encontrei no banco de dados do Jornal Povo, do título de 2002, que aparecem os jogadores comemorando e tal, aí quem aparece que nem o Oli, né, numa foto, o Goteira, né? Uhum. E agora você falou uma do Ceará, né, esse negócio do fulano, do seu Carloto lá, que tem a privada com o escudo do Fortaleza. Era bom você contar uma do Fortaleza pra gente ficar bem com todo mundo no Ceará. Só não ficar bravo com você, rapaz. O personagem do Fortaleza que estava na série, né, se chama Valber Nogueira. Ele é muito maluco pelo Fortaleza. Ele colocou o nome do filho de Leon em alusão ao leão, que é o mascote do Fortaleza, né? Na casa dele também é tudo tricolor. E ele conta várias histórias, como ele, inclusive com foto, né? Ele cedeu essa foto pra gente publicar na série. Ele foi para o dia da formatura dele, ele é advogado, com a camisa do Fortaleza debaixo da beca. Aí ele fazia questão de ficar fazendo que nem o Superman, né? Ele abria a beca para poder mostrar o escudo do Fortaleza. Até porque a cor é parecida, né, com a fantasia do Superman, né? Tem o azul, tem o vermelho, tá tudo em casa. Teve um maluco também que assim, teve torcedores por clube, desses clubes grandes, mas aqui o torcedor cearense ele é apaixonado por futebol também por time pequeno. E eu encontrei um cara que torce pro Tiradentes, que é um pequeno clube aqui da capital, fundado por PMs, que joga a segunda divisão do Campeonato Cearense. E o Tiradentes praticamente não tem torcida, né? É coisa assim de 5, 6 torcedores. O próprio... 5, 6 torcedores? É muito pequena a torcida. Geralmente nos jogos do Tiradentes não dá ninguém. Se for contra um time do interior, por exemplo. Tá. Sabe? Dá mais... O que tem de torcida é filho de jogador ou então parente de jogador. Torcedor mesmo, que fica lá, inclusive no setor lá dos torcedores, o Patrício diz que em toda a vida dele, o máximo que ele viu foram 6, contando com ele. E aí, então, inclusive, a gente tirou uma foto no dia de jogo, a arquibancada é vazia e ele sozinho, né, na arquibancada. O único torcedor? Nesse dia, lá nesse setor que costuma ficar torcedor, só tava ele, né? Tá. E então o estádio tá vazio completamente. Aí ele conta muitas histórias como a grande tristeza dele foi o fato de que ele não foi para o dia em que o Tiradentes aplicou a maior goleada da história do clube, que foi 10-0 no Calouros do Ar, né, que é outro clube também muito pequeno da capital. E nesse dia ele achou que o jogo não valia a pena, e não foi. E aí ele se arrepende porque nesse dia o Tiradentes ganhou de 10-0, e ele inclusive tem um pôster desse dia, né, ele pediu para conseguirem uma foto, né, para depois ele fazer um pôster para ele. E na casa dele, se você duvida que ele é torcedor do Tiradentes, na casa dele é cheio de pôster, de camisas, sabe, revistas. O cara realmente me convenceu, mas ele é torcedor mesmo do Tiradentes. Que escudo tem na privada dele, né? Do Calouros do Ar não deve ser, né? Não, na privada ele não tem nada não. Realmente na privada eu acho que é um exagero total do Carloto, né? Olha, agora o Patrício, coitado, ele fica lá na arquibancada sozinho e não tem com quem comentar o lance, né? Não, ele disse que quando ele era criança, geralmente o Tiradentes, quando jogava na primeira divisão, né, até a década de 90, sempre perdia de Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Então pra ele era um trauma, né? Ele ia pra o colégio no dia seguinte e era sempre zoado pelos amigos, né? Aqui a gente costuma falar frescar, né? Ele sempre era frescado pelos amigos. E às vezes ficava com vontade de não ir para a aula, só que o problema é que eram sempre as derrotas. Se ele deixasse de ir para a aula, ele era melhor abandonar o colégio logo. Torcer para um time desses tem essas coisas, né? Você tem que encarar. Agora, e a história de Quixadá? Essa me parece muito curiosa, Rafael. Essa é a melhor de todas. Essa matéria, inclusive, essa história do dirigente do Quixadá já foi abordada, inclusive, no Globo Repórter. Eu acho que é uma história que tem que eu acho que pode interessar a mais gente no país, porque tem uma situação que se repete em alguns estados, e se repete pelo país, que é geralmente essas tragédias relacionadas à questão de loteria, né? E essa é uma espécie de tragédia relacionada a isso, porque na década de 70, em 77, a filha do seu Abílio ganhou na loteria esportiva, porque apostou contra o Brasil num jogo. Eu confesso a você que eu não me lembro qual foi esse jogo do Brasil. E aí eles ganharam, ele e uma outra pessoa, ganharam sozinhos uma fortuna, o equivalente hoje a 2,5 milhões de reais. E aí o que é que o Zé Abílio fez? Ele era na época presidente do Quixadá, que é um time que hoje disputa a primeira divisão estadual e tal, da cidade de mesmo nome, né?
E aí ele gastou todo o dinheiro com o time. Ele pagava ônibus, ele pagava o jogador, tirava o dinheiro do próprio bolso. Ele era meio louco mesmo, sabe? Até chegar num ponto que na década de 90 ele já não tinha mais dinheiro nenhum. E teve câncer e precisou de ajuda de amigos para bancar o tratamento. E hoje a família não tem nada do prêmio, né? Ele acabou morrendo na década de 90. A família não tem nada, mas assim, não sente nenhuma, não tem nenhuma mágoa, sabe? Porque acha que ele gastou o dinheiro com o que ele gostava, né? E aí hoje a Câmara de Quixadá, para perpetuar os esforços do seu Abílio, colocou o nome do estádio de Quixadá de Abelhão, né, para homenagear esse torcedor. Ele, com certeza, foi o torcedor mais fiel e mais fanático da história do clube, né? Abelhão, porque era José Abílio de Lima, mas podia ser Amilhão, que foi quanto ele gastou ali no time. É verdade, ele gastou bilhões, né? E a família tem hoje um sítio e um carro, sabe assim, não sobrou quase nada para eles. Bom, vamos falar só um pouquinho também. Só deixa eu saber, pelo menos o Quixadá ganhou alguma coisa nesse período, Rafael? Não ganhou nada. A única coisa que o seu Abílio deu, assim, conseguiu de fato esportivamente para o Quixadá, foi que ele descobriu o Cícero Ramalho, que chegou a jogar no Vasco e tal, que era comparado com o Romário. Ele foi artilheiro do Campeonato Cearense de 87. Então o Quixadá não ganhou nada, mas assim, pelo menos conseguiu um artilheiro na sua história, né? O Abílio ele trouxe de Quixadá o Cícero Ramalho e acabou descobrindo ele para o futebol. Já que você está falando em Romário, nesses seus verminosos por bola, tinha um Romário aí também, não tinha? Pois é para mostrar inclusive que a série, ela abordou não só torcedores de clube, né? O que geralmente é o normal que a gente vê esse tipo de reportagem, né? Eu fui atrás também de alguém que fosse muito verminoso por jogar futebol. E aí o Roberto Alencar Lima caiu como uma luva na série. Ele anota no caderninho todos os gols que ele marca num racha na Praia dos Diários, que é uma praia na Orla, né, na beira-mar, né, de Fortaleza. E ele, meses antes, ele tinha marcado o 1000º, anotando no caderninho, sabe? E ele, assim, se acha o cara, sabe? Mesmo gordinho e tal, com a barriguinha, ele se acha se acha o Romário, inclusive, porque é todo marrento, todo bonequeiro, como a gente costuma chamar aqui em Fortaleza quem é marrento, né? E aí ele só usa a camisa do Vasco nesse racha, uma camisa do Romário. Ele tem em casa DVDs que ele faz a capa, né, com o Romário e ele. Então ele se acha o tal. E foi muito legal conhecer a história dele, porque ele é um cara muito humilde, sabe? Mora numa casa humilde, a família dele é muito grande, inclusive. Ele tem 5 filhos. E apesar da vida difícil que ele leva, por causa do futebol ele se acha alguém importante, entendeu? Foi muito interessante contar a história dele. Eu fiquei feliz de saber que um cara é tão feliz só porque joga futebol, sabe? Agora, Rafael, a gente está aqui pontuando, você está contando as linhas básicas de cada uma dessas histórias. Se o fanático por futebol, o nosso verminoso que está ouvindo, se ele quiser ler, isso está disponível no site do jornal, você vai transformar isso em livro, como é que faz? Eu combinei com o pessoal do portal do Povo para colocar um link lá para os arquivos PDF dessas matérias, dessas 11 matérias. Então, assim, o ouvinte, se quiser dar uma olhada nessas matérias e tal, cada reportagem dessa ocupou uma página limpa de domingo, uma página inteira, tem muita foto, assim, o tratamento gráfico ficou bacana. É só acessar o site, que é www.upovo.com.br. O link para a série Verminosos está lá para baixo do site, você tem que baixar um bocado, e aí lá no final tem... Tá lá na série D da página. Lá pra série, digamos que os estaduais, o Campeonato Cearense. Tá certo. Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo, vamos continuar com o Rafael para ele contar as outras histórias? Tá divertidíssimo aqui, então nós voltamos daqui a pouquinho com o Verminosos por Futebol. Fanáticos por Futebol. Fanáticos. Na esquerda, quem ficou sozinho? Nossa, acabou fazer! Toca na área! Passa essa bola! Estamos de volta com o Fanáticos, hoje verminosos por futebol, né? A gente tá aprendendo vocabulário cearense de futebol. Essa eu não conhecia mesmo. Tem verminoso, frescar, que eu aprendi, e o bonequeiro. Tem mais alguma, Rafael, alguma palavra? Tem muito. Aqui, inclusive, tem vários livros que são dicionários de cearenseis, né?
que é uma maneira de como o turista que chega a Fortaleza, é melhor como ele se habituar, né, ao jeito da gente de falar. Essas 3 palavras são bem características, né? O bonequeiro principalmente, sabe? A gente vive dizendo aqui que fulano é bonequeiro demais, bota boneco, né? É uma outra maneira também de falar o termo. O Rafael Luiz, que é editor de esportes do jornal O Povo de Fortaleza, ele fez uma série de reportagens sobre esses malucos por bola, né? Esses que nós costumamos apresentar. Foi uma série que foi publicada entre março e maio de 2008 e o Patrick perguntou para ele, tem um link no site do jornal O Povo, tem lá essa série de reportagens, são 11 para quem quiser ver. Ele já contou pra gente 6 delas, vamos perguntar mais algumas aqui, né? Nós falamos, mas dos grandes ali, né? Dos 3 grandes, tem algum maluco pelo Ferroviário? Tem sim. Foi inclusive a única mulher da série, né? Ela é bastante respeitada no clube, é conhecida como Dona Ivone. Ela é meio que aqueles torcedores símbolos, sabe? Porque ela, há 4 décadas, ela disse que vai a todos os jogos do Ferroviário, na capital, né? Ela só perdeu um no dia que a mãe dela morreu. Então, assim, por causa dessa presença, os torcedores ferroviários são muito conhecidos por não ir ao jogo, né? De ficar em casa ouvindo no radinho ou assistindo pela televisão. Então, assim, ela, por ir aos jogos, ela conquistou muito respeito entre o clube, né? De tal maneira que nos jogos no interior, ela costuma viajar no ônibus do clube. Se o técnico é de fora e não gosta da presença de uma mulher, né, entre os jogadores, ela tem o direito de ir no carro do presidente do momento. Ela vai no carro do presidente e mostra o quanto ela é respeitada no clube. Banco da frente ainda, né? Pra ver quem que manda lá. Carro oficial, E esses são os 3 grandes do Ceará, né? Mas tem verminoso por outros clubes, de outros estados? Tem também fanático por aí? De clube mesmo, apaixonado por time, eu abordei do Ceará 4, né? Que eram os 3 da capital e mais o do Tiradentes, que também é daqui de Fortaleza, apesar do que o outro lá do Quixadá, eu achei que essa história era um pouco diferente dos outros torcedores, até porque ele já morreu, né? Uhum. Mas aí também está na série, né, entre os 11, um torcedor do Flamengo, para poder representar, digamos, as torcidas de fora em Fortaleza, né? Já que o Flamengo tem a maior torcida aqui no Ceará, dentre os clubes de outros estados. Então esse rapaz, ele é totalmente apaixonado pelo Flamengo, fundou uma torcida organizada aqui, sabe? Então, assim, a história conta como ele, desde pequeno, desde o berço, de fato, ele já era torcedor do Flamengo. Tem camisas do Flamengo, fotos com camisa desde pequeno, ele recém-nascido numa toalha do Flamengo. Então, essa matéria meio que foi para agradar quem torce de fora e não dizer que a gente só abordou cearense, né? E tem algum árbitro de futebol nessa história? A gente contou a história do seu Manuel Araújo. Ele é pai, por sinal, do Márcio Araújo, aquele jogador de vôlei de praia que foi medalha de prata nas Olimpíadas, né? Uhum. Ele, antigamente, inclusive, o Márcio Araújo era conhecido como filho do Manuel Araújo. Hoje é o contrário, né? O Manuel Araújo que é pai do Márcio Araújo, aqui no Ceará. O Manuel Araújo é conhecido porque ele chegou, inclusive, a ser eleito já o melhor árbitro de futsal do mundo na década de 80, já foi 2 vezes o melhor árbitro de futsal do Brasil. E hoje ele batalha para conseguir no Guinness a marca de ser o árbitro de futsal mais velho em atividade no mundo, né? Então, assim, ele é muito apaixonado por arbitragem, de tal maneira que ele diz que não consegue ver a bola entrando no gol. Porque na hora do gol ele tá olhando pro árbitro para ver o posicionamento, tá olhando pro bandeirinha, entendeu? E a mulher dele, inclusive, diz que é um saco, que na casa dela, muitas vezes ela é acordada de madrugada porque ele tá sonhando com o jogo decisivo do dia seguinte, que ele vai ter pelo Campeonato Cearense de futsal. Ele acorda, ou tá sonhando e acorda ela, pensando que tá pitando um jogo, por exemplo. Uhum. Esses fanáticos, essas fanáticas, né, o parceiro, o marido, a esposa, que sofrem mais, né, Rafael? Porque, de certa forma, eles têm uma vida adequada ao futebol. E quando o cara é apaixonado demais por futebol, eu conversei sempre com o personagem, mas procurava conversar também com a família. E todos eles relatavam que tinham que se adequar àquele calendário de jogos, por exemplo. Se tem jogo naquele dia, ele perde casamento, ele perde aniversário de parente, de familiar, e meio que a esposa, ou então a namorada, tem que se habituar a naqueles momentos, viver sozinha, né? Bom, tem mais 2 na lista aqui. Tem o Rafael Carlos, que é um torcedor da Roma. Da Roma, e ele é cearense. Ele é tão doente pela Roma, desde criança, que ele passou a estudar italiano e se mudou para Roma
para poder acompanhar o clube. E aí conta que lá os romanistas ficavam impressionados, né, de como é que um brasileiro podia ser torcedor do clube e era fiel daquele jeito. Então ele conta que ele era super paparicado pelos amigos lá, torcedores da Roma, e quando ele retornou para Fortaleza, ele fez um grande amigo italiano que veio para o Brasil por causa do clube, né? Esse italiano veio para cá e se impressionou com o modo de que ele torcia pela Roma, e hoje eles moram inclusive próximos, e esse italiano resolveu fixar residência aqui em Fortaleza e hoje trabalha com turismo aqui, e diz que nunca conheceu uma pessoa tão doente pela Roma quanto ele, porque ele mesmo diz que não tem a quantidade de camisas que esse cearense, né, o Rafael, ele tem. Pois é, você tá vendo a família? O cara pega e vai pra Itália por causa do futebol, tá vendo? E por falar em camisas, né, o último personagem é justamente um colecionador de camisas, né, o Elenilson Dantas. Eu considero ele o mais doente, o mais verminoso de todos da série, porque, inclusive eu me tornei amigo dele, de vez em quando vou assistir alguns jogos na casa dele, porque é muito bacana. Ele tem na casa dele uma antena, ele comprou, na reportagem dá pra você ver o quanto essa antena é grande. Ele comprou uma antena em São Paulo, que ela tem a possibilidade de apontar para 11 satélites do mundo todo. Ele comprou essa antena só para poder ver futebol. Aí ele consegue ver, por exemplo, os canais abertos da Espanha, de países na Ásia, de países na África, só para poder ver futebol. Ele diz que dá para ver cerca de 1.500 canais do mundo todo. E então lá na casa dele é uma festa, né? Se você quiser ver, a qualquer momento, se você chegar lá e quiser ver algum jogo, vai ter algum jogo lá passando, provavelmente. E o mais bacana na época do início do ano, né, durante os estaduais, é que essa antena tem condição de ser apontada e assim, ele tem condição de ver os canais locais de cada estado. Então, digamos que ele pode ver uma retransmissora da Band ou da Globo em algum estado, e assim ele tem a condição de ver o campeonato local, entendeu? Então é muito legal você chegar num domingo, por exemplo, em março, abril, que lá você pode ver o campeonato amazonense, você pode ver o campeonato paraense, o campeonato potiguar, você pode ver o campeonato mato-grossense, sabe? Uma vez, inclusive, eu fui na casa dele e a gente assistiu a final do primeiro turno do campeonato potiguar, pela TV União lá de Natal, sabe? Essa antena faz com que muita gente viva na casa dele, né, para poder ver jogo. E além disso, ele tem uma coleção de camisas para lá de inusitada, né? Ele, quando tem algum jogo de Série C, Série D, aqui em Fortaleza, e o clube vem para cá, aí ele liga para o dirigente e diz que é colecionador e que gostaria de ganhar uma camisa dessa. Então, dessa forma, ele fez uma coleção com camisas do IB, CFZ, Malutron, só time alternativo, digamos, né? São cerca de 240 que ele tem em casa. E o pessoal que vai na casa... Ele fica torcendo contra o Ceará e Fortaleza para não subir para a Série A, né? Pra pegar esses times, exatamente. Ele fica torcendo contra. Na verdade, ele faz questão que o representante cearense na Série D, ou antigamente na Série C, né, que se classificava diretamente do estadual para o campeonato, ele fazia questão que fosse um time da capital. Porque se fosse, digamos, o Quixadá ou algum outro time do interior, ele não iria conseguir a camisa, né? Porque o time iria direto para esse município, né? Então ele faz questão que seja o Ferroviário ou algum outro clube da capital, para poder ele conseguir trocar a camisa, né? E o pessoal vai ver jogo na casa dele e não leva nada? Quando você vai, você não leva nada? Eu levo uma cervejinha, sabe? Mas ele é tão gente boa que ele ainda oferece tudo pro pessoal, sabe? Ainda paga a cerveja? Ó, que o beleza. cara é gente boa. A história mais curiosa, assim, que mostra o quanto esse cara é maluco e o quanto ele consegue manipular, né, os familiares, é que ele conseguiu adiar. Ele é fanático por racha também, né? Por jogar futebol. E ele conseguiu adiar o enterro da avó da mulher dele de sábado para domingo, porque ele não queria perder o racha. Manipulação da família. Da avó da mulher. Ele adiou de sábado para domingo para conseguir jogar futebol no sábado. Inclusive, na série, eu lembro que a série foi em 2008, se eu não me engano, em 2007 ele não tinha perdido nenhum jogo dos amigos dele de sábado, nenhum racha. E em 2006 ele só tinha perdido um porque tinha um compromisso do trabalho. Ele é doente também por jogar futebol. É por isso que eu acho que esse cara é disparado o maior verminoso dessa série, sabe? Se no dia que a Rádio Bandeirantes vier a Fortaleza para algum jogo da Série A, né, agora que o Ceará subiu para a Série A, e quiser conhecer esses personagens, eu vos indico, levo lá vocês inclusive, mas um que vocês não podem perder é o Elenilson, sabe? Que é disparado o mais verminoso. Nós vamos ligar para o Elenilson depois, pode deixar, a gente vai falar com ele.
Rafael, muito obrigado por enquanto. Nós entrevistamos o Rafael Luiz, editor de esportes do jornal O Povo de Fortaleza, que fez essa série de reportagens Verminosos por Bola. Obrigado, Rafael. Boa noite para você. Um abraço.